Abra comigo a tua Bíblia, 2 Reis, capítulo 18, versículo 29. 2 Reis, capítulo 18, versículo 29. A palavra do Senhor diz: assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão. Tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará, e nesta cidade não será entregue, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Versículo 34. Que é feito dos deuses de Amaté, de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, Ena, Iva? Porventura livraram Samaria da minha mão? Capítulo 19, versículo 1. Quando Ezequias ouviu isso, rasgou as vestes, se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Versículo 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te enganes teu Deus, em quem confia, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e achas que te livrarás? Ou por acaso os deuses das nações que foram destruídos por meus antepassados as livraram? Os deuses de Cozã, de Arã, de Rezef e dos filhos de Éden que estavam em Telassar? Que é feito do rei de Amaté, do rei de Arpade, do rei da cidade de Sefarvaim, de Ena, de Iva? Ezequias recebeu as cartas das mãos dos mensageiros e as leu. Então subiu à casa do Senhor e as estendeu perante ele. Ezequias orou ao Senhor: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou o seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. É verdade, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, lançando seus deuses no fogo, pois eles não eram deuses, mas obra das mãos dos homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão. Assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Venha comigo, versículo 28. Versículo 28, capítulo 19, versículo 28. Por causa do teu furor contra mim, e porque tua revolta chegou aos meus ouvidos, porei meu anzol no teu nariz e meu freio nos teus lábios, te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto será por sinal: este ano se comerá o que nascer espontaneamente, no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas e comei os frutos dela. Porque o que escapou e restou da casa de Judá tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Porque de Jerusalém sairá o remanescente, e do monte de Sião os que escaparem. O zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria:
Ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ele com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade para a livrar, por amor de mim e do meu servo Davi. Bondoso Deus e amado Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer por este culto, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante da tua palavra, certos nós, Deus, de que ela tem poder para transformar as nossas vidas. Certo nós estamos, Deus, de que por meio da tua palavra o Senhor pode fazer nova todas as coisas. Não é a palavra do profeta, é a palavra do Senhor que pode operar milagres em nossas vidas. Por isso, esteja à vontade no nosso meio, seja o Senhor na vida de cada um aqui presente. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Então eu quero falar de um momento difícil. Ezequias estava passando. Ezequias estava vivendo um momento de angústia, de aflição, um momento de perseguição. Senaqueribe, rei da Síria, ele já havia transportado Israel para o cativeiro, e por isso agora Senaqueribe também queria alcançar, queria possuir, tomar posse da cidade de Jerusalém. Só que para que ele pudesse tomar posse de Jerusalém, ele então começa a trazer insultos, ele começa a provocar, ele começa a trazer palavras de ameaça, de afronta. Ele começa a apresentar as possibilidades positivas que Senaqueribe tinha para tomar a cidade de Jerusalém. E aí ele tem relatórios, ele tem situações que ele já havia conquistado e que ele queria jogar como que na cara de Ezequias, para que Ezequias pudesse estar certo de que toda aquela cidade seria engolida por Senaqueribe, pela Assíria. Então ele tinha argumentos que comprovassem que assim como foi com as outras cidades, também seria com Jerusalém. Assim como foi com outros reis, também aconteceria com Ezequias. Então ele tinha argumentos. Olha o que diz no capítulo 18, versículo 29. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão. Tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Então Senaqueribe estava dizendo para o povo, para que o povo não se iludisse com as palavras que Ezequias pudesse trazer. Senaqueribe queria que realmente o povo já estivesse consciente de que toda Jerusalém seria tomada pela Síria. E aí ele diz: olha, não acredite nas palavras de Ezequias dizendo: certamente o Senhor nos livrará. Não acredite nisso, não tem jeito, porque assim como aconteceu em outras cidades, assim como aconteceu em outros povos, vai acontecer com Jerusalém.
Então Senaqueribe estava muito decidido, determinado em tomar posse daquela cidade. Olha comigo o versículo 34. Que é feito dos deuses Ramaté e Arpade, que é feito dos deuses Sefavaim, Ena, Iva, porventura livraram Samaria das minhas mãos? Ele tinha relatório, ele tinha um histórico de conquistas que ele já havia conquistado, e que Jerusalém seria só mais uma cidade. Ele já tinha um relatório de que, assim como foi com outros, também será com Jerusalém. E aí ele diz: o que é feito dos deuses? Então o que ele quis dizer é o seguinte: que os deuses na qual eles criam não pôde livrá-los, não tiveram poder para protegê-los, não fizeram nada para preservá-los. E no entanto, tanto é que agora eles estão sobre o poder da Síria. Agora eles estão debaixo do governo de Senaqueribe. Por quê? Porque eles não puderam suportar a pressão de todo o exército da Síria, de toda a influência de Senaqueribe. E assim como ele fez com outros povos, também faria com Jerusalém. Então, querido, a verdade é que havia uma situação, tinha históricos de que outros povos e cidades já haviam sido conquistadas pela Síria, e que agora Jerusalém, no poder de Ezequias, estava sujeito a passar pela mesma situação. Eles estavam debaixo de uma situação em que, se colocasse os olhos nas coisas e não no Senhor, eles já podiam se dar por derrotados, como se de fato Senaqueribe realmente fosse tomar posse da cidade, e que todo aquele povo seria tomado pelo exército da Síria. Então, se com os olhos humanos eles não observassem o poder de Deus, a graça do Senhor, então eles já se considerariam um povo derrotado, uma cidade tomada por Senaqueribe. Olha o capítulo 19, versículo 1. Quando Ezequias ouviu isso, ele rasgou as vestes, se cobriu de pano de saco e entrou aonde? Aonde que ele entrou? Ezequias tem uma atitude, talvez que fez toda a diferença. A atitude que Ezequias teve foi a atitude de alguém que realmente se considerava inferior, talvez alguém que estava sob ameaça, mas alguém que conhecia o Deus a quem servia. Ezequias estava diante de uma situação que agora era Deus por ele, e não ele pelo povo, porque Ezequias não tinha o que fazer. Ezequias não tinha estrutura, não tinha condição, não tinha poder para impedir o avanço da Síria dentro de Jerusalém. Ezequias estava completamente limitado. Então, quando ele recebe essa informação de que a próxima cidade que seria tomada pela Síria seria Jerusalém, o que ele faz? Ele então vai para a casa do Senhor. Mas é tão interessante que ir para a casa do Senhor, existe duas formas de ir para a casa do Senhor. Existe ir para a casa do Senhor, como muitas pessoas vêm à casa do Senhor, mas existe ir à casa do Senhor de forma que as vestes estejam rasgadas e as cinzas estejam sobre a cabeça, o pano de saco. Existem duas condições.
Sabe, existem pessoas que vêm à casa do Senhor de forma religiosa, de forma como um passeio, talvez como um desencargo de consciência, mas existem pessoas que vêm de fato para se render ao Senhor, para dizer: Deus, eu não posso, mas Tu pode todas as coisas. Ezequias então ele entende que se alguém tivesse poder para livrá-lo da mão de Senaqueribe, seria somente o Deus Todo-Poderoso na qual ele servia. Então ele vai, rasga suas vestes, veste pano de saco e entra na casa do Senhor. Uma condição de humilhação, uma condição de alguém que reconhece que todo o poder está nas mãos do Senhor. Uma condição de alguém que sabe que se Deus não fizer, ele de fato será derrotado. A condição de alguém que entende que não tem poder nenhum diante da situação que está diante dele. A situação de alguém que reconhece a soberania de Deus sobre a vida dele. Soberania de Deus. Quando então Ezequias entra na casa do Senhor, de forma humilhante, de forma que ele se considere o menor, porque vestir pano de saco, rasgar as vestes, é se considerar o menor, é se considerar o mais frágil. E ele era o rei. E ele era o que talvez tinha o poder nas mãos. E ele era o provedor de alguma condição para trazer o livramento para o povo. Mas este que tinha o poder de mudar aquela situação, de talvez se levantar contra Senaqueribe, ele se rende. Ele não desembanha a espada, mas ele se dobra diante do Senhor. Ele se curva diante do Senhor, do Rei dos Reis, do general de guerra. Ele se dobra. Isso precisa ficar claro em nossas vidas, querido, porque na verdade o que faz a diferença, se vamos vencer uma situação que estamos passando ou não, é a forma como nós nos apresentamos diante do Senhor. É a forma como nós vamos até Deus que determina se vamos vencer ou não, se vamos alcançar ou não. É a forma como nós vamos até Deus. Sabe, muitas pessoas querem tanto milagre, mas não sabem nem pedir. A palavra diz: olha, pedis, não recebeis, porque pedis mal. Porque pedis para se satisfazer. Então, muitas vezes nós não alcançamos, muitas vezes as lutas são tão grandes e se intensificam de tal forma, porque a forma que nós estamos buscando o Senhor não está passando nem do teto da nossa cabeça. As nossas orações precisam tocar no Senhor, querido. As nossas atitudes em relação àquilo que estamos vivendo precisa mover o coração do Senhor a nosso favor. Sabe, diante do Senhor a gente não chega impondo. Diante do Senhor a gente se rende e diz: seja feita a tua vontade. Diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quem dá a ordem é Ele, não nós. Quem determina o que tem que ser feito é Ele, não somos nós. Nós vamos então para quê? Para dizer: Senhor, estamos nas Tuas mãos. O que o Senhor fizer vai ser o melhor por nós. A atitude que o Senhor tomar vai ser a melhor. Aonde o Senhor quiser nos colocar vai ser o melhor. O que o Senhor quiser fazer vai ser o melhor. Mas às vezes a gente já vai com uma lista, de forma que nós não estamos sujeitos a mudança. É aquilo e pronto, e está definido. Por isso Deus não faz.
E por isso às vezes as coisas não acontecem. Mas o que nós temos aqui é um homem quebrantado. O que nós temos aqui é um homem que tinha autoridade para pelo menos enfrentar, para não se acovardar. E agora ele está de joelho. E agora ele se rende ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe, querido, isso precisa ficar claro para cada um de nós, porque isso pode mudar a nossa história, isso pode mudar aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas, se tornar mais breve. Venha comigo, versículo 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te enganes, teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Olha, eu vou ler de novo: não te enganes, teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Sabe, o mundo, talvez as lutas que passamos, talvez as dificuldades, talvez a imposição, talvez as afrontas. Eu não falo afronta de uma pessoa a você, mas eu falo o contexto da vida. Eu falo aquilo que vem, que acontece, que nos assusta, nos traz a sensação de que talvez não vamos dar conta, de que talvez não vamos conseguir, de que talvez não vamos superar, de que talvez alguma coisa vai dar errado. Sabe, essas coisas elas acontecem conosco todos os dias, a cada minuto. A cada situação, nós estamos sendo bombardeados por Satanás, trazendo afrontas, trazendo acusações, trazendo insultos, para que a gente entenda que não vai dar certo, que não vamos conseguir, que não vamos romper, que as coisas só vão piorar, que a situação é difícil mesmo. E os insultos, eles tendem a nos acovardar, a nos amedrontar. Os insultos tendem, talvez, a nos levar a desistir dos planos de Deus sobre as nossas vidas. Insultos, 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 situações de todos os lados, para nos colocar medo, para nos intimidar diante do nosso inimigo. E aí ele ainda apresenta que deu errado para fulano, deu errado para ciclano, e que vai dar errado para você, e que o problema aconteceu ali, aconteceu aqui, e que vai acontecer com você, e que a situação está generalizada, e que não tem o que fazer, e que estamos todos no mesmo barco, e que se pegou em um, pega de todo mundo, e que se aconteceu em um, vai acontecer conosco, que a maldição que veio ali vai vir sobre cá, que a destruição que houve na família de lá também vai vir na minha família. Ou seja, a influência do mundo, o sistema desse mundo, eles tendem ao quê? A entrar nas nossas vidas, nos mostrando que não será diferente conosco. Deu errado para fulano, vai dar errado para você. Ainda que a gente estufe o peito e diga: não vai dar errado não, eu vou vencer. Mas nós somos bombardeados e somos influenciados constantemente diante de situações como essas. Aí entra a sua atitude, a sua posição acerca da quem você crê e de quem outros criam. Porque quem fala acerca dos deuses, Senaqueribe vem e fala: olha, por um acaso os deuses dele puderam livrá-los? Por um acaso os deuses na qual eles serviam fez alguma coisa por eles?
situação aconteceu, algo, os deuses na qual eles serviam, pode fazer por eles. Olha o versículo 14. Capítulo 19, versículo 14. Ezequias recebeu as cartas das mãos dos mensageiros e as leu. Então ouviu a casa do Senhor. Então subiu à casa do Senhor e as estendeu perante ele. Ezequias orou ao Senhor: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reis da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou o teu mensageiro para afrontar o Deus vivo. Preste atenção, querido. Essa caixa aqui está. Preste atenção no que eu quero dizer. Novamente, aqui já é um outro momento. Senaqueribe, capítulo 19, versículo 1, Ezequias, ele entra na casa do Senhor, com as vestes rasgadas, pano de saco, para buscar o Senhor. Capítulo 19, versículo 14, Ezequias recebe as cartas das mãos dos mensageiros e sobe novamente à casa do Senhor e as estende perante ele. Então, quando no versículo 14, quando Ezequias sobe à casa do Senhor, é um segundo momento em que Ezequias novamente é afrontado, porém existem as cartas dizendo acerca da infiltração, dizendo acerca de Senaqueribe estar tomando toda a cidade de Jerusalém. Então era um momento em que de fato estava concretizado o plano de Senaqueribe de tomar Jerusalém. Estava certo, estava definido. E então Ezequias ora novamente ao Senhor: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Olha a palavra de Ezequias. A verdade é que foram apresentados os fracassos que outros povos tiveram, mas acerca de outros deuses. E quando Ezequias vai diante do Senhor, ele diz: só tu és Deus de todos os reinos da terra. A diferença está aqui. Ou seja, ainda que existisse deuses nas terras, nos povos, nas cidades que foram tomadas por Senaqueribe, Ezequias está dizendo: olha, tu és o Deus de todas as terras, de todos os reinos da terra. Só tu. Ou seja, não há outro Deus. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que os outros reinos, os outros povos que foram tomados por Senaqueribe, se eles crescem no Deus Todo-Poderoso, Senaqueribe não teria entrado, não teria tomado a terra, não teriam influenciado, engolido aquele povo. Se eles reconhecessem, como Ezequias reconheceu, o poder de Deus, e então Deus daria o livramento para eles. A diferença é que muitos precisam ver, ou na verdade as pessoas à nossa volta precisam ver que o Deus a quem servimos não foi feito de barro, nem pelas mãos dos homens. O Deus a quem servimos, Ele governa todos os reinos da terra. O Deus a quem servimos, Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Sabe, é como eu preguei no último culto. As pessoas precisam ver o poder de Deus agindo através das nossas vidas. Mas isso só é possível
quando então nós temos esta compreensão de invocarmos ao Deus a quem servimos, de forma que Ele torne-se verdadeiramente o Senhor das nossas vidas. Aonde que eu sou capaz de ir até Ele cheio de problemas e deixar que Ele resolva do jeito dele e não como eu quero. A diferença está como nós vamos até o Senhor. A diferença está na nossa atitude diante de Deus. Sabe, olha o que ele continua dizendo no versículo 16: inclina, Senhor, teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor. Aí ele afirma, olha que interessante. Ezequias vem e diz: é verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações da sua terra. Olha o que Ezequias está dizendo: é verdade, Senhor. Ele realmente assolou, ele realmente invadiu, lançando seus deuses no fogo. Aí ele diz: sabe por quê? Porque eles eram deuses de obras de mãos de homem, madeira e pedra. Por isso que eles os destruíram. Senaqueribe só assolou os povos, as terras, porque os deuses na qual eles serviam eram deuses de pedra, eram deuses de madeira. Por isso é o desabafo de Ezequias, é um coração onde Ezequias está dizendo: olha, o Senhor é diferente dos deuses que eles serviam. Ezequias está dizendo: o Deus em quem eu creio não foi feito por mão de homem. Ezequias está dizendo: eu não posso me comparar aos outros povos, porque os deuses que ele serviu eram de barro. O Deus a quem eu sirvo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha que interessante, Ezequias, ele sabia disso e apresenta essa situação para o Senhor. Aí no versículo 19 ele diz: agora pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão. Assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Ou seja, não é uma obrigação Deus trazer o livramento. Você está entendendo? Preste atenção. A gente precisa entender as palavras que são escritas. Ser servido. Olha que interessante. Ser servido de nos livrar da sua mão. Não é uma obrigação. Sabe? Não é uma obrigação de Deus fazer, não. Sabe por que Deus faz? Porque Ele encontra pessoas com o coração quebrantado. Sabe por que Deus faz? Porque Deus reconhece a dependência do coração daquela pessoa diante dEle. É por isso que Deus age às vezes na vida de um e não age na vida de outro. É por isso que às vezes a gente vê o poder de Deus se manifestando na vida de uns e não de outros. Por causa desta compreensão de que Deus, Ele não tem obrigação em fazer. Ele faz por amor. Ele faz porque Ele é Deus. Ele faz porque você tem um coração quebrantado diante dEle. Ele faz porque quando você foi até Ele, você foi humilde. Você foi como alguém que sabia que não podia mudar nada se Ele não fizesse. É por isso que Ele faz. Ele quer fazer, Ele quis fazer.
E não porque muitas pessoas estão determinando tomar posse das promessas de Deus. Não é dizer que Deus é obrigado a fazer. Tomar posse das promessas de Deus é acreditar que aquele que prometeu vai cumprir. Agora, quando ele vai cumprir? Quando ele vai fazer? Isso não cabe a nós sabermos. A palavra diz que tempos e estações, Deus é que sabe. A gente não tem o conhecimento disso, querido. Deus vai fazer, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, Ele tem o tempo dEle. Ele tem a hora dEle de fazer. Ele tem o momento dEle de fazer. Vai ser do jeito dEle como Ele quer, querido. E a gente precisa estar consciente disso. Estava orando aqui na hora do louvor e disse: Senhor, o Senhor nunca prometeu que nós não passaríamos pelo deserto. Mas o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que eu disse? Senhor, o Senhor não precisa me livrar do deserto não, Senhor. Mas deixa-me sentir que estou sendo carregado pelo Senhor. Não precisa me tirar do deserto, mas deixa que eu sinta que a mão do Senhor está me conduzindo. Eu preciso ter essa certeza. Eu preciso sentir que estou sendo abraçado pelo Senhor. É isso que eu disse: Senhor, olha, se a vontade do Senhor é o deserto na minha vida, deixa ficar 200 graus no deserto, não tem problema. Mas eu só quero sentir o Senhor me abraçando. Só a certeza de que o Senhor está comigo nesse lugar que está 200 graus. Porque um lugar com 200 graus é a mesma coisa que estar numa sala com ar-condicionado do lado do Senhor Jesus. Amém, queridos? Não importa. Não importa. É isso que a gente precisa entender. E era esta a visão de Ezequias. Era isso que Ezequias entendia. Era isso que Ezequias compreendia. Ele diz: olha, Senhor, uma coisa eu tenho certeza: o Senhor é um Deus verdadeiro. O Senhor é um Deus que existe. Os deuses deles eram de barro, de madeira. Agora, ser servido, Senhor, de me livrar esse povo, cabe ao Senhor decidir se é vontade do Senhor ou não. Porque a certeza eu tenho que o Deus em quem eu sirvo é verdadeiro, existe, é real. Olha que legal a compreensão. Ezequias não tinha dúvida que Deus tinha poder para livrá-lo, mas ele deixa que Deus faça a vontade dele. Olha que interessante. Para nós encerrarmos, querido, venha comigo então no versículo 28. A palavra diz: por causa do teu furor contra mim, e porque tua revolta chegou aos meus ouvidos. Olha que interessante. A resposta chegou até o Senhor ou não chegou? Chegou. Olha o que ele está dizendo: por causa do teu furor contra mim, e porque tua revolta chegou aos meus ouvidos, porei meu anzol no teu nariz e meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Sabe, quando o Senhor fala aqui, por causa do teu furor contra mim, lembra daquele versículo que Jesus disse: tudo quanto fizestes a um desses meus pequeninos, a mim fizestes? É mais ou menos isso que ele está dizendo. Ou seja, a afronta que é feita contra nós é feita contra o nosso Deus. Então quando ele diz por causa do teu furor contra mim, Senaqueribe não estava se levantando contra Ezequias. Senaqueribe estava se levantando contra o rei dos reis e senhor dos senhores. Senaqueribe estava levantando contra o próprio Deus. Querido, você precisa entender que você é um gatinho
que está deitado atrás de um grande leão por trás de você. Né? Tem uma foto na internet, mostra, eu fico impressionado de ver um gatinho, e por trás de um gatinho um grande leão. Então, ou seja, a afronta que vem para você, ela vem primeiro para o Senhor. Entende? Olha o que diz versículo 29. Isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer espontaneamente, no ano seguinte o que daí proceder. Porém no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas e comei o fruto delas. Porque o que escapou e restou da casa de Judá tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Porque de Jerusalém sairá o remanescente, e do monte de Sião os que escaparem. O zelo do Senhor fará isso. Preste atenção. Senaqueribe está querendo invadir o quem? Jerusalém. E de onde sairia o remanescente? De Jerusalém. Como que ele faria isso? Como que ele entraria num lugar de onde se levantaria o remanescente? Olha o que diz, versículo 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ele com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Não importa como foi nas outras cidades, nos outros deuses, com outras pessoas, com outras famílias, com outras histórias, na minha casa, na sua casa, na minha família, na sua família, vai ser diferente. Isso que nós precisamos entender. Não importa se deu errado para outros, não vai dar errado para você, querido. Não vai dar errado na tua família, não vai dar errado na tua casa. É tão interessante ver como Satanás tem entrado nas famílias, nos lares, não só na questão da homossexualidade, mas em todas as áreas, para destruir através do adultério, através da prostituição, filhos nas drogas, enfim, são tantas as situações, são problemas financeiros, para trazer discórdia, para trazer confusão, para trazer briga, quebra, sabe, humilhação, vergonha, sabe, de tantas formas o inimigo tem entrado nas famílias, nos lares, para destruir. Agora, eu e você, querido, eu quero dizer que sobre as nossas vidas existe um Deus verdadeiro, não foi feito de barro, não. O Deus a quem nós estamos pregando aqui, ele não está preso numa madeira, ele não foi construído pela mão de um homem, mas o Deus a quem servimos, ele criou o homem, ele fez todas as coisas. Isso precisa ficar claro, que a nossa vida, ela está nas mãos de alguém que é o Todo-Poderoso. Amém, querido? E você precisa determinar isso na tua vida, na tua família, na tua casa. Senaqueribe entrou lá, entrou acolá, entrou ali, entrou, eu sei e testifico, mas na minha cidade, na minha casa, ele não vai entrar. E nós temos que determinar, nós temos que botar ordem, querido, sabe, crer nas promessas de Deus e não deixar que o inimigo entre na tua casa para fazer bagunça. Sabe, a gente tem visto os lares sendo desfeitos. Por quê? Porque Senaqueribe está entrando, porque Satanás está entrando. Entra pela televisão, entra pela internet, entra pela não sei das quantas, ele está entrando de alguma forma ou de outra. Uma brecha foi dada que ele está entrando. Agora nós vamos deixar ele entrar?
Nós vamos permitir que Satanás entre na nossa família? Nós vamos aumentar a estatística de mais um lar desfeito, de mais uma família destruída, de mais um casamento que foi desfeito, de mais jovens e adolescentes envolvidos nas drogas, na prostituição? Nós vamos. Não podemos, querido. Sabe por que não podemos? Porque o Deus a quem servimos, Ele é poderoso para guardar a nossa família de Senaqueribe e de qualquer demônio que se levante contra nós. Nós não podemos permitir. Sabe, querido, agora isso vai, não é de você simplesmente dizer glória a Deus, mas isso vai da forma como você entra na casa do Senhor. A casa do Senhor não é tão somente a igreja, mas é o seu quarto. A forma como você dobra o seu joelho para dizer: Senhor, olha, eu estou vendo Senaqueribe querendo entrar, mas estou aqui para dizer que o Deus a quem eu sirvo é poderoso e não vai permitir. Senhor, coloca os guardas, coloca os anjos do Senhor nas portas dessa casa. Ou seja, a forma como você vai até o Senhor vai definir se Senaqueribe vai tomar posse da tua família ou não. Nós precisamos ser determinados acerca disso. Amém, queridos? Não deixe que o inimigo entre na tua casa. Não deixe. Esteja atento com seus olhos abertos para observar. O inimigo, ele não vai entrar de uma forma escandalosa na tua casa, ele vai entrar de forma sutil. É nas mínimas coisas, nos pequenos detalhes, que o inimigo entra para destruir, para poder trazer bagunça, desordem, confusão, adultério, prostituição. Isso nós não podemos permitir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante-se do seu lugar, querido. Erga a tua mão direita assim para o alto, olha. Como se você tivesse uma carta na mão. A carta que Ezequias apresentou para o Senhor. As afrontas que o inimigo estava trazendo. Sabe, os insultos que o inimigo trouxe. Mostra para o Senhor, fala: Senhor, aqui está a carta que Senaqueribe apresentou. Esta é a situação. Senaqueribe quer entrar e quer destruir, mas eu estou diante de um Deus poderoso que não vai deixar. Nós vamos orar, querido, pela nossa família agora. Nós vamos orar pelo nosso lar, porque nós não vamos deixar, querido, que o inimigo entre na nossa casa. Senaqueribe apresentou a carta, está aqui, Senhor. Esse é o decreto de Senaqueribe, mas eu não aceito esse decreto. Eu não aceito essa situação. Eu não aceito isso. Está repreendido em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Toda afronta, toda acusação, toda influência de Satanás para destruir a minha casa, a minha família, o meu casamento, as minhas finanças, o meu lar, os meus filhos, eu repreendo em nome de Jesus. Toda afronta do diabo para trazer enfermidade no nosso corpo, nós rejeitamos em nome de Jesus. Ore, querido, ore como alguém que não aceita as afrontas, como alguém que não aceita os insultos, como alguém que não aceita as acusações. Está aqui, Senhor, a carta. Está aqui, Senhor, aquilo que Senaqueribe escreveu. Senaqueribe quer entrar, o demônio, o diabo quer entrar para destruir, quer entrar para poder dividir, quer entrar para trazer destruição. Mas nesta hora, na autoridade que é no teu nome, nós nos levantamos, Pai, contra todo plano do diabo, contra toda astúcia do inimigo contra nossas vidas. Ó Senhor, nós temos visto pela mídia quantas famílias têm sido desfeitas, quantos lares têm sido desfeitos, mas na minha casa, e Satanás não vai entrar. Na minha família, Satanás não toca.
Na minha família, Satanás não põe o dedo sujo dele. Na minha família, nós não seremos atingidos. Oh Espírito Santo, a tua palavra fala que nem flecha Senaqueribe ia atacar. Nós não aceitamos, Pai. Nós não aceitamos, Deus. Oh Senhor, reveste-nos com teu poder. Coloca os teus anjos, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai, com teu sangue. Cubra-nos, ó Deus, com teu poder. O Deus a quem servimos é um Deus verdadeiro. O Deus a quem servimos é um Deus poderoso. O Deus a quem servimos, está sentado sobre o mais alto trono de todos os reinos. Nós oramos, ó Pai, nós te entregamos essa carta, nós apresentamos, Senhor, esta situação. Nós cremos, ó Pai, que a afronta que tem sido feita contra nós tem sido feita contra o Senhor, e por isso o Senhor não nos deixará sem justiça. O Senhor não deixará que sejamos, ó Deus, injustiçados. Por isso levanta, Senhor, os teus anjos. Ouça, Deus, ouça, Senhor, as afrontas, ouça, Senhor, os insultos, ouça, Senhor, as acusações, ouça, Senhor, ó Deus, as palavras de Senaqueribe contra nossas vidas, contra nossas famílias. Decreta, Senhor, pelo lugar de onde veio, ele vai voltar, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Diga comigo assim: Senhor Jesus. Diga com fé, querido: Senhor Jesus, nesta hora nós declaramos, por meio do teu poderoso nome, pelo lugar de onde Senaqueribe veio, ele vai voltar. Nós não seremos atingidos, porque o Deus que servimos é um Deus verdadeiro, não feito por mãos de homens, mas o mesmo que criou todo homem, toda a face da terra, e está assentado sobre o mais alto trono. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Diga glória a Deus.